contrário, diga amém. Amém. A minha versão diz assim: cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Feche os seus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Deus sempre Ele fala conosco, Ele quer uma resposta. E Deus vai falar no seu coração agora. E Ele vai querer uma resposta sua. E Deus Ele quer nos ensinar nessa noite. Então, abra o seu coração. Diga para Deus: Deus, fala no meu coração. E se o meu coração estiver duro, Deus, quebranta ele em nome de Jesus. Pai, vem com a tua graça sobre nós. Que possamos dispor o nosso coração nesse momento para aprender de ti. Que o Senhor possa nos ensinar, gerar em nós a tua palavra, e que essa palavra seja transformadora, e que possa transformar as nossas vidas, e dessa forma a nossa vida ser também uma vida transformadora através daquilo que o Senhor tem feito em nós. Vem com o teu Espírito Santo, somos dependentes de ti, Senhor. Não por força nem poder, mas pelo teu Espírito. Esteja conosco em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém, queridos. Eu creio que o perdão é uma das contribuições mais importantes, podemos dizer, do cristianismo para esse mundo. Porque o nosso grande mestre, ele nos deu um grande ensinamento, não apenas de palavra, mas de uma atitude que não houve igual neste mundo. E queridos, quando nós falamos sobre o perdão, uma coisa que muitas vezes toca no nosso coração e é profunda, é quando nós temos essa dificuldade de perdoar e isso se torna uma raiz de amargura dentro de nós. E essa raiz de amargura, ela geralmente cresce no solo de uma ferida que não foi adequadamente tratada. Então, se eu tenho algo dentro do meu coração, eu estou guardando, eu estou segurando, eu tenho dificuldade de jogar isso para fora, de perdoar, de tomar uma posição, essa ferida, ela pode se transformar numa raiz de amargura. E queridos, quando nós temos uma pequena ferida na nossa pele, é muito mais fácil tratar do que quando ela se aprofunda. Então nós precisamos ter a coragem, ter a disposição e o posicionamento de sararmos as nossas feridas, seja independente de qual lado você esteja. O perdão, queridos, ele é algo que nos conduz à reconciliação. O perdão é algo que nos conduz, que vai conduzir à restauração todo o indivíduo na sua totalidade e também no seu meio social. O perdão, ele faz isso. Jesus, ele nos mostrou na prática sobre o perdão, e o perdão de Jesus, queridos, ele é um perdão incondicional. Não é um perdão como nós estamos acostumados, que nós colocamos condições. O perdão de Deus por nós é um perdão
nós vamos ver algumas raizinhas dele ali e ele vai começar a brotar. E queridos, esse feijão ele só vai crescer por causa que ele está se alimentando de algo ali através das suas raízes. Então nós podemos dizer que as raízes de qualquer planta, elas absorvem as coisas, elas absorvem e elas armazenam as coisas. Eu quero dizer para vocês que o nosso coração, ele também, ele absorve muitas coisas. Mas além de absorver, ele armazena. E se, querido, nós estivermos armazenando sofrimento, raiva, ódio, pensamentos de vingança, nós vamos ter uma dificuldade muito grande. E sabe o que é pior disso ainda? É que a próxima etapa do armazenamento é estender isso para fora da sua vida. Então você vai estender para fora da sua vida aquilo que você tem armazenado. O seu sofrimento, a sua raiva, o seu ódio, talvez pensamentos de vingança e muitas outras coisas que nós poderíamos colocar aqui. Mas nós precisamos entender que a maior e a mais relevante expressão do cristianismo é o perdão. O grande problema nosso, o grande problema da humanidade se chama pecado. E sem perdão, queridos, não tem jeito. Então, a expressão maior do cristianismo se chama perdão. Nós vemos o versículo agora, e ele diz lá: cuidem para que ninguém se exclua. Não se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. O autor de Hebreus, aqui, queridos, ele está dizendo para nós que quem não perdoa vai gerar na sua vida e na vida de outras pessoas perturbação e contaminação. Então nós vamos estar perturbados, contaminados, e nós podemos estender isso para fora da nossa vida. E nós precisamos entender que isso é algo muito sério, muito importante, e nós precisamos ter discernimento e ter um posicionamento sobre isso. Porque quanto mais tempo você permitir que a raiz de amargura viva dentro do seu coração, mais profunda ela vai se tornar. Muitas vezes nós pegamos os matinhos aqui em volta da igreja, né? E são matinhos pequenos, raízes pequenas, você puxa, ele sai tranquilamente. Tem uns matinhos mais fortezinhos que a raiz está mais funda e você puxa, é difícil de tirar. Imagina uma árvore grande, queridos, está enraizada, há raízes grossas, profundas. A nossa vida também é da mesma forma. Raízes, esse tipo de raiz de amargura não pode penetrar na nossa vida. Porque quanto mais ela penetra, mais difícil se tornará arrancar isso. E se ela está pequena ainda, você ainda vai conseguir tirar ela, arrancar ela, mas você vai ter um sofrimento. Agora imagine o tamanho de uma raiz muito grande. A dificuldade que se tem para arrancar tudo isso do coração. O buraco que vai abrir no seu coração. Paulo, lá em Efésios, capítulo 4, versículo 31 e 32, ele coloca algo de uma forma muito radical, mas é um posicionamento, e nós precisamos ter esse posicionamento também. Ele diz assim: livrem-se de toda a amargura, livrem-se de toda indignação, livrem-se de toda ira, de toda gritaria, de toda calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente,
precisamos nos livrar de toda a amargura que exista dentro do nosso coração. Nosso coração, queridos, precisa estar limpo, aberto para aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. E da mesma forma como nós vamos ali, tirando os matinhos, ou quando você tem um jardim, existe lá ervas daninhas e você vai tirar essas ervas daninhas. Da mesma forma, Paulo está dizendo que nós precisamos fazer isso no nosso coração. Quantos de nós têm ervas daninhas no seu coração? E muitas vezes nós, em vez de cultivarmos flores e outras coisas, nós cultivamos ervas daninhas. Ou nós temos uma ou duas ou algumas ali que são o nosso xodó, que nós não deixamos, não arrancamos e não deixamos ninguém tirar. Algo que você protege ali, você não quer tirar porque você sabe que vai ter dificuldade. Então, queridos, nós precisamos, assim como arrancamos as ervas daninhas do nosso jardim, nós precisamos fazer isso com o nosso coração, tirar tudo aquilo que não presta. Todas as raízes que não vão fazer bem para o nosso coração. É claro que quando nós falamos de perdoar, é muito mais fácil falar, é muito mais fácil você... O perdão na teoria é muito mais fácil do que na prática. É muito mais fácil falar do que fazer. Quando eu falo, se eu perguntar para vocês sobre o perdão, todo mundo está disposto a perdoar, nós temos um entendimento, de certa forma, do perdão, mas quando chega na hora H, você vai ter dificuldade de perdoar. Eu sempre falo uma coisa aqui, queridos, como igreja, e vocês vão me ouvir falar mais uma vez. Tudo aquilo que nós aprendemos é para ser usado no momento da necessidade. Aprendemos sobre o amor, sobre o perdão, sobre o serviço, sobre muitas coisas, mas na hora H, quando o negócio pega fogo, não, eu não vou perdoar direito. Meu coração endurece. Então, quando nós falamos aí, na teoria, o perdão é maravilhoso, ele é lindo, ele realmente cura, sabe, transforma, nós temos consciência disso, mas na hora H nós vamos ter uma dificuldade muito grande. E se não for Deus na nossa vida, é só o poder de Deus que é capaz de dispor o nosso coração plenamente ao perdão. Nós temos uma dificuldade muito grande, queridos. Nós somos humanos, carne, somos pecadores. Nós somos carentes do perdão e da graça de Deus sobre nós. Mas quando nós olhamos para a cruz e olhamos o perdão de Deus para mim, para as nossas vidas, é algo que não tem como nós colocarmos de lado. Quem sou eu? Quem é você? O que está armazenado no seu coração? Jesus disse que Ele provou o seu amor por nós, indo para a cruz, sendo nós ainda pecadores. Jesus morreu por aqueles que já não estavam mais nesse mundo. Jesus morreu por aqueles que estavam nesse mundo naquele momento. E Jesus morreu por nós e por aqueles que hão de vir ainda, pelos pecados, por todas as coisas. É algo que nós não conseguimos entender de uma forma plena, mas nós conseguimos ter um entendimento daquilo que Deus fez na nossa vida, porque Deus tratou e mudou o meu coração de forma radical. E eu posso sentir esse perdão de Deus. E se você não sente esse perdão de Deus, queridos, você precisa buscar mais a Ele, precisa entender melhor isso, porque Deus Ele já te perdoou. Então você precisa da ajuda de Deus. Muito tempo atrás, dois monges estavam viajando. Eles viajavam caminhando naquela época e eles chegaram a um rio de águas muito agitadas, difícil de atravessar.
e carrega aquela mulher por aquele rio e atravessa com ela por aquela correnteza e deixa ela do outro lado. E depois da travessia, aquela mulher agradece sim aquele monge e vai embora para a sua casa. E o monge volta, atravessa de novo e vai seguindo com o seu companheiro. E os dois voltam a seguir viagem novamente. E voltam caminhando num silêncio muito grande. Voltam todos os dois muito quietos. E após quilômetros de silêncio, aquele que não ajudou a mulher, enfim, ele expressa a sua repugnância por aquilo que o outro fez. Ele vira para o outro e fala: não acredito que você pegou aquela mulher nos braços. Eu não acredito que você pegou ela no colo e atravessou aquele rio. Você sabe muito bem que nunca, nunca, nunca devemos tocar em pessoas do sexo oposto. Ele estava muito agitado e muito bravo e com aquilo no coração. E o outro monge, ele vira para ele e fala o seguinte: olha, eu já coloquei essa mulher no chão a vários quilômetros daqui, mas você continua carregando ela no seu coração. E muitas vezes, queridos, é isso que nós fazemos. Nós carregamos essas coisas no nosso coração. Nós podemos estar inertes a isso, mas aquilo muitas vezes está no nosso coração. Quantos aqui será que precisam de perdão? Quantos aqui será que precisam perdoar? Talvez o seu pai, a sua mãe, o seu filho, a sua filha, o seu irmão, a sua irmã, o seu colega de trabalho, o seu colega de escola, o seu vizinho, seus parentes, seus amigos, seus irmãos. Quando nós cremos em Deus, queridos, isso significa perdão. Nós precisamos perdoar. De que maneira nós precisamos perdoar? Nós precisamos perdoar como Cristo. Colossenses 3:13 diz assim: perdoem como o Senhor lhes perdoou. Quando nós falamos de perdão, vamos perdoar. Legal, bacana. Mas perdoem como o Senhor lhes perdoou. Nós chegamos num nível muito mais alto. E nós podemos dizer: perdão é tudo igual. De certa forma sim, de certa forma não. Nós temos que perdoar da forma como Jesus nos perdoou. Da forma como nosso Senhor nos perdoou. Nos liberando de tudo, de todas as coisas que faz. E continuando tendo um relacionamento. Sem restrições. Você vê alguma restrição no amor e no perdão de Jesus pela sua vida? Ele falou alguma coisa: eu só vou perdoar você se você fizer isso, ou se você não for mais assim. Ou ele colocou alguma restrição, ele colocou alguma coisa para te perdoar? Não. E é assim que nós devemos perdoar, queridos. Então nós temos que decidir fazer a vontade da carne, que é guardar amargura e ressentimento dentro do nosso coração, ou fazer a vontade de Deus, que é perdoar. Nós temos duas escolhas. Nós precisamos buscar as pessoas com quem nós temos dificuldade. Nós precisamos buscar as pessoas com quem o nosso coração está amargurado. As pessoas que muitas vezes nos feriram ou que nós ferimos. Nós precisamos buscar essas pessoas. Tirar tudo isso a Deus. Lavar o nosso coração. Todos nós, todos aqueles que são, vamos dizer, cristãos a Deus, o que eles fazem? Muitas vezes nós racionalizamos a coisa. Nós trazemos a razão. Então nós buscamos uma razão
discutir o perdão, em vez de abrir o coração e tirar tudo aquilo para fora. Muitas vezes nós conseguimos enraizar ainda mais as raízes que começam a crescer no nosso coração quando nós discutimos razões. Mas eu digo para você que em Deus você pode encontrar essa força. Em Deus você pode ser forte para arrancar essa raiz, para arrancar esse ódio, para arrancar essa mágoa, essa ira, esse ressentimento, e através dele lançar tudo isso na cruz, porque foi ali que Jesus Cristo nos perdoou na cruz. E nós precisamos lançar tudo isso também na cruz. Queridos, somente aos pés da cruz nós encontramos a força para o perdão. Perdoar as coisas boas e tranquilas, né? São fáceis, mas perdoar as coisas difíceis e complicadas, nós precisamos realmente estar aos pés da cruz. E somente ali nós vamos encontrar essa força para o perdão. Jesus, quando ele ensina os seus discípulos a orar na sua oração famosa, ele diz lá: perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. Deus, me perdoa porque eu também tenho perdoado os meus devedores. Quando Jesus está na cruz, ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem. Depois que Jesus ressuscita, queridos, ele coloca ali para os seus apóstolos: se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Quando nós vemos a história, a mensagem de Jesus, nós podemos ver uma mensagem de perdão. Jesus, ele nos trouxe o perdão. Queridos, quem não vive assim, vive na contramão do Evangelho do perdão. Então talvez você seja um cristão ateu, e você crê em Deus, mas na hora do perdão, só Jesus pode, só Jesus perdoa. Eu não consigo, eu não quero, não tenho forças. Aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Aquele que gerou o pecado, aquele que gerou outras coisas, aquele que está em você é maior. E ele te perdoa na cruz e você também precisa fazer isso. Nós podemos dizer que se o cristianismo não tiver nada a ver com perdão, ele não vai ter a ver com mais nada. Então nós precisamos levar esse perdão, precisamos primeiro aceitar, entender e viver isso. E levar isso no mundo afora, porque o mundo carece de perdão. As pessoas acham que elas não podem ser perdoadas. As pessoas têm dificuldade muitas vezes de virem na igreja. Como é que eu vou na igreja tendo a vida que eu tenho? Como é que eu vou orar? Como é que eu vou falar com Deus? Deus não vai nunca me ouvir. As pessoas têm dificuldade de entender, de aceitar o perdão de Deus. Muitas vezes nós também temos essa dificuldade. Tantos anos dentro de igreja nós temos dificuldade de aceitar o perdão de Deus sobre nós. E olha só, queridos, uma contradição. Todos nós queremos a Cristo para que Ele pudesse perdoar os nossos pecados, amém? Nós não chegamos a Deus e pedindo perdão: Deus, perdão, perdoa os meus pecados. Nós queremos ser lavados pelo sangue de Jesus. Como é que nós vamos então, se nós nos chegamos a Deus para que Ele possa nos perdoar, como é que nós vamos então continuar com Ele ou como Ele sem perdão? Nós precisamos ter a consciência disso, queridos. E à medida que nós vamos nos conscientizando desse nosso chamado de seguir esse nosso mestre, de crescer na fé, é nessa caminhada que nós vamos começando a entender que todos nós somos chamados para viver o perdão uns aos outros. Eu sempre falei que eu não sou melhor que ninguém, ninguém é melhor que eu. Você não é melhor que ninguém, ninguém é melhor que você.
nós somos pecadores, todos nós temos dificuldades, todos nós erramos. E o perdão de Deus vem sobre todos nós. E quem sou eu para não perdoar uma pessoa? Quem é você para não perdoar uma pessoa? Se você alcançou a fé e você buscou, se você alcançou pela fé o perdão, então eu falo para você, continue nessa passagem, continue nessa caminhada, continue nisso, porque o seu caminho está certo. Se você, pela fé, você buscou o perdão, continue vivendo dessa forma. Querido, sem perdão não existe futuro. Já pensou nisso? Sem perdão não existe futuro. Gênesis 50, ao final de Gênesis, onde é o final da história de José, que nós falamos aqui algumas vezes, onde depois de tudo que fizeram com José, José se torna o segundo maior poder no Egito e comanda toda aquela questão, né, dos 7 anos de fartura e dos 7 anos de pobreza, vamos dizer assim. E aonde ele encontra novamente com seus irmãos que fizeram todas aquelas coisas para ele. E depois eles vão lá para a terra do Egito morar com o seu irmão. José consegue uma terra ali para eles, eles vão e buscam o seu pai. Mas chega um momento quando o seu pai morre, Jacó ele morre. E os seus irmãos, quando Jacó morre, eles começam a ficar com medo novamente. Nosso pai morreu. E agora? Agora José vai se vingar. Quando o nosso pai estava vivo, talvez ele se segurou. Mas talvez agora ele venha. Então, a partir do versículo 16 diz assim: antes de morrer, os irmãos falam para José: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Talvez Jacó tenha realmente dito isso, mas eu não sei. Talvez eles estavam ali por causa do medo, eles chegaram para José e falaram isso. E naquele momento, José, ele chora. E ele fala para eles assim: olha, não tenham medo. Estarei eu no lugar de Deus. E assim, José tranquiliza eles, os trata com amor. O mesmo amor que ele sempre pratica. Você já se imaginou no lugar desse homem? Ser traído pelos seus, ser traído pela sua família, ser traído pelo seu próprio sangue, e passar tudo aquilo que aquele jovem passou até chegar onde ele está agora. Mas, querido, José entendeu a necessidade do perdão quando ele fecha a porta do seu passado doloroso, de tudo aquilo que ele viveu, de toda a sua dor. Ele fecha a porta do seu passado para que ele possa assim abrir uma nova porta para um futuro que pode ser promissor. E muitas vezes, queridos, nós não fechamos a porta, nós deixamos a porta aberta, e quando essa porta está aberta, nós vamos ter dificuldade no nosso presente, vamos ter dificuldade no nosso futuro. José, com a sua atitude, nós podemos dizer que ele foi um escravo especial, porque ele começou lá como escravo. Um servo especial, e mais do que tudo, um governador especial. Pelo seu posicionamento. Essa palavra tem que fazer parte da nossa vida. Posicionamento. Nós temos que ter um posicionamento. Posicionamento em Cristo Jesus. José, ele construiu o seu futuro, e a base do futuro de José foi o perdão. Querido, se José não tivesse perdoado os seus irmãos, se José tivesse aquilo no coração, o futuro seria diferente. Nós podemos dizer, queridos, que o perdão gerou um futuro para todo Israel. Para todo, inclusive para nós. Nós podemos dizer que sem perdão, talvez a Bíblia não passasse do Gênesis.
guerra que seria, o ódio que seria, a amargura que seria. Mas José escolheu, José decidiu perdoar. Sem perdão, queridos, o futuro ele não existe. Não existe futuro sem perdão. Precisamos entender que só Deus ele pode não perdoar. Mas ele escolheu perdoar. Deus ele poderia escolher não perdoar, mas Deus ele escolheu perdoar. E queridos, nós temos que entender que nós não temos esse direito de escolher perdoar ou não. Você entende isso? Talvez isso seja um absurdo para você. Eu tenho que perdoar, eu sou forçado a perdoar? Não. Isso é bíblico. Mas a partir do momento que o seu coração pertence ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, a partir do momento que o seu coração pertence a esse Jesus que morreu na cruz e derramou o seu sangue para que seus pecados fossem perdoados, sim, você precisa também perdoar. Nossa felicidade está exatamente nessa esperança. E se nós conseguirmos relacionar o futuro através da esperança, nós conseguimos ser felizes. Muitas pessoas não são felizes hoje, porque tem algo dentro do seu coração muito pesado. Tem amargura dentro do seu coração. E não consegue ser feliz, não consegue ter uma vida livre, não consegue ter uma vida aberta, não consegue. Tem dificuldade de viver, tem dificuldade de relacionamento. Tem dificuldade de se expressar. E muitas vezes é mais fácil se esconder do que viver. Porque você não quer se expor e o seu coração está muito duro. Você não quer liberar aquilo. Porque você acha que você tem razão. Razão tinha Jesus de ficar lá no seu lugar, lá no seu reino, lá na sua glória. E não vir para cá. Ele tinha toda essa razão. Mas ele deixou a sua glória, deixou tudo lá. Em vez de ser um homem como eu e como você. O Criador se tornou criatura. Ele veio aqui para morrer por essa criatura. Para que essa criatura pudesse ter vida. Para que essa criatura pudesse entender, enfim, o que ele veio fazer, por que ele nos criou. E queridos, o que mais me indigna é nós não sabemos viver. É nós brigarmos por coisas que o diabo ele é muito mais inteligente do que nós. Porque ele gera conflitos entre nós. Nós aprendemos todos os domingos, nós aprendemos os pequenos grupos, nós aprendemos nos retiros ou em qualquer outro lugar. Nós aprendemos aquilo que Deus nos ensina. E nós ouvimos aquilo muitas e muitas vezes. E ouvimos e sabemos, estamos cansados de saber. E você pode falar, pastor, está falando de perdão. Mais uma vez, eu sei. Eu sei. Mas sabe uma coisa interessante? O diabo ele fala poucas vezes no seu ouvido. E você vai ouvir mais para ele do que para aquilo que Deus fala para você. O diabo fala, você vai perdoar aquele rapaz, aquela menina, aquela moça, você vai perdoar sua mãe, você vai perdoar seu pai, você vai perdoar seu filho. Larga de ser trouxa. Larga de ser trouxa. Você não viu o que ele fez? Você não viu o que ele falou? Você é bobão? Você perdoar, você é bobão. O mundo não é assim, o mundo não tem perdão não, cada um por si. Enfrenta. Bate no peito. Fala que você tem razão. Nem que você tem que mentir para isso, mas você não pode se rebaixar, você não pode se humilhar. E nós acreditamos.
Isso porque nós ouvimos sempre sobre o perdão. Imagine se não ouvíssemos. Imagina se não tivéssemos o ensinamento. Como seria o nosso coração? Queridos, nós precisamos levar luz para esse mundo, porque esse mundo ele não entende perdão, não entende o amor de Deus. Nós temos uma dificuldade muito grande. E nós temos Deus no nosso coração. Imagina quem não tem Deus no seu coração. Nós precisamos acabar com essas coisas na nossa vida. Precisamos acabar com parar de discutir razões. Jesus ele não veio para discutir as razões. Ele podia ter chegado aqui e falado: ó, vocês pecaram, e agora? Vocês vão fazer o quê? Ele veio aqui como um cordeiro, sem abrir a sua boca. Ele foi para o madeiro, morreu e derramou o seu sangue. Você vai pensar se você vai perdoar alguém ou não. Quando você se recusa a perdoar, isso é uma lembrança tóxica que arrasta o passado doloroso para o seu presente. Quando você não quer perdoar, você traz essa lembrança tóxica do passado para o seu presente. Você começa a viver essas mesmas dificuldades. A porta continua aberta. Você não fechou. Muitas pessoas encostam a porta, mas deixa a flechinha aberta e não querem. Eu posso perdoar, mas aquele negocinho. Tudo isso aqui, tudo isso aqui faz aquela ali, tudo isso aqui eu perdoo. Mas esse sítio aqui eu perdoo. Eu tenho direito. Direito. Jesus ele pode chegar para você e falar: vou te perdoar em tudo, mas nisso eu não vou te perdoar. E se ele falar isso para você, você não vai entrar no reino dos céus. Você vai esse passado não perdoado envenena o nosso presente e contamina o nosso futuro. Estraga a sua vida. Não quer estragar a sua vida. Queridos, já vivi muitas coisas. Muitos aqui já viveram muitas coisas. Já aprenderam com a vida, né? Nós também fomos ensinados, muitos erramos, batemos a cara na porta muitas vezes. Mas eu falo uma palavra agora para os jovens e adolescentes. Sigam esse caminho do perdão. O futuro de vocês vai ser muito mais prazeroso, vai ser muito mais feliz. Dêem glória a Deus porque vocês podem aprender de Deus. E esse mesmo Deus, sabendo da sua e da nossa dificuldade de perdoar, Ele diz: eu estou com você, eu vou te ajudar. Não queira na sua força você não consegue, mas na força de Deus, somente na força de Deus. Não existe futuro sem perdão, queridos. Não existe futuro sem perdão. Nelson Mandela, já ouviu falar de Nelson Mandela? Nelson Mandela, queridos, ele encontrou uma forma da nação viver, porque eles viviam em guerra. O que salvou aquela nação foi o perdão. Brancos e negros numa luta sem fim. O perdão traz dois benefícios, queridos. Ele fecha a porta velha do passado doloroso. E ele abre a porta
futuro de liberdade, sem amarras, sem nada te prendendo, livre. Você está livre para viver o seu presente da melhor forma possível e dessa forma o seu futuro seja um futuro de esperança. Muitas pessoas, né, se você for falar com algumas pessoas, as pessoas vão falar que você é um bobão de perdoar, porque eles creem que perdão é uma fraqueza. Você é fraco. Você tem que se impor. Mas, queridos, perdão não é fraqueza, perdão é poder de Deus. Sabe aqueles desenhos que nós assistimos que a pessoa solta o poder assim, tem até hoje, né, o homem de ferro, né? Geralmente nós confundimos o poder com isso. Para nós poder é o... Aí você coloca algo que nada te atinge e nós entendemos o poder dessa forma. Mas você sabe qual o maior poder do mundo? É o poder de Jesus. Jesus sim, ele é o nosso herói, mas ele não faz assim. Nossa. Esse tem que ser o nosso herói. Esse tem ser aquele que nós temos que brincar do nosso herói. Se você brinca com o seu herói, não eram os pequenos brincavam com o nosso herói. As crianças podem até brincar, elas estão ali, elas são crianças. Mas eu convido vocês adultos a brincar no seu herói. Brinque da brincadeira do seu herói. Quem é o seu herói? Meu herói é Jesus Cristo. Vamos brincar de herói? Então vamos amar as pessoas? Vamos perdoar as pessoas? Vamos servir as pessoas? Brinque de Jesus. Brinque de Jesus. Nós brincamos de tantas coisas, mas não brincamos de Jesus. Eu estou falando aqui de uma forma muito séria, tá? Não confundam as minhas palavras. Vamos brincar de Jesus, vamos brincar do nosso herói. Vamos fazer aquilo que o nosso herói faz. Não. Eu digo para você que você vai ser muito mais feliz brincando desse mundo. Sua vida vai ser totalmente diferente quando você brincar desse mundo. A vida das pessoas ao seu redor vai ser muito diferente quando você brincar desse mundo. Só os fortes e maduros espiritualmente conseguem perdoar. Sabe aquele negocinho que a gente manda lá no Facebook? Só os fortes entendem? Sim? Só os jovens, os adultos sabem também? Só os fortes entenderão. Todos não sabem? Então, às vezes, eu vou traduzir para vocês. Você coloca alguma coisa com uma mensagem lá que, se você olhar assim, você não vai entender. Apenas aqueles
Queridos, quando nós perdoamos, nós abandonamos o joguinho do diabo. Aquela só muito agora. Perdoar é abandonar o jogo do diabo. Jesus ele diz que o reino de Deus não é deste mundo. Não estamos desse mundo. Estamos desse mundo, não somos desse mundo. O reino de Deus não é desse mundo. Então presta atenção comigo, ó. Entenda, o ódio, o rancor, o ressentimento, a mágoa, a vingança não pertence ao reino do nosso Deus. Então, não podem pertencer ao seu coração. E eu digo para você que todo esse lixo não vai entrar no reino de Deus. Não vai entrar. Então, se o seu coração está cheio disso, esvazie. O momento é agora. O momento é hoje. Quem aceita Satanás como parceiro do jogo da vida está fora da comemoração da grande final do campeonato da vida. Para você que guarda ressentimento, ou para todos aqueles que guardam ressentimento, que guardam ódio no seu coração, você está aceitando o jogo de Satanás. Você está jogando com ele, cara. Ele está muito feliz. Mas Jesus, querido, Jesus ele fez diferente. Ele saiu fora, ele não fez o joguinho do diabo, não. Ele não se deixou levar, ele não se deixou seduzir. Pilatos, o que ele fez? Ele ofereceu para Jesus o caminho de autojustiça. Pedro, ele ofereceu para Jesus o caminho da espada. Mas Jesus rejeitou todos. E Jesus escolheu o caminho da cruz, para que o mundo pudesse ter esperança, para que eu e você pudesse ter esperança, para que as pessoas que ainda não conhecem esse Deus possam ter esperança, e nós precisamos levar essa esperança. Então, queridos, nós temos que adotar o caminho de Jesus. Nós temos que adotar o caminho da cruz. O caminho da cruz que nós temos que adotar. Jesus ele sabia que o único caminho para o futuro, o único caminho para a salvação era o caminho do perdão, e por isso ele abre os braços na cruz para derramar o perdão, porque sem cruz, queridos, não existe perdão eterno. Somente através da cruz somos perdoados eternamente. Somente através da cruz nós podemos ter comunhão com o Pai. Somente através da cruz nós podemos, quando nós estivermos aqui, viver eternamente com Deus. Jesus sabia que não havia caminho para a paz e para a justiça. Uma pessoa escreveu o seguinte: Pôncio Pilatos merece nosso perdão não porque era um homem bom ou tragicamente uma pessoa mal entendida, muito menos por lavar as mãos e democraticamente deixasse que os judeus decidissem. Só para antes de você
Senhor.